Meus irmãos, bom dia para todos. É sempre um prazer estar aqui na Igreja da Glória. Eu queria agradecer aos irmãos, ao conselho, trazer uma palavra do conselho também lá de Itapuã, para toda a igreja. Parabéns, igreja, por esses 45 anos, parabéns ao PH, por esses 45 anos de existência. Deus abençoe todos vocês. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Verso 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, desculpe, verso 7. O texto diz assim: Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu vou repetir. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Todo homem, antes de ser marido, ele já foi uma criança, ele já foi um adolescente, ele já foi um jovem, ele já foi um adulto solteiro, ele se tornou um marido. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os olhos. Nós vamos ter um momento de oração, pedir a Deus para falar aos nossos corações, principalmente você que é homem. Na verdade, é o aniversário da UPH, de 45 anos. E Deus queira que possa falar, Deus assim permitir, falar aos nossos corações como homens aqui. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse momento bonito, bendito, festivo, na vida da UPH, da Igreja da Glória. Obrigado por esses 45 anos de existência, de trabalho, de dedicação. Que o Senhor tome a UPH nas tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória. E que o Senhor fale ao coração de todos os homens, a minha vida, a vida de todos que estão aqui, e estendendo também a toda a igreja. Em nome de Jesus, que nós oramos, te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Um dia eu ouvi de um pastor, ele não é presbiteriano, e ele, na sua forma simples de falar, ele disse assim, que todo homem, quando chegar na eternidade, ele ouvirá algumas perguntas de Deus. A primeira delas vai ser assim: o que você fez com a minha filha? O que você fez com a mulher que eu te dei? Como ela chegará, ou como ela chegou até mim? Como é que você vai apresentá-la? Ela estará cansada? Ela estará triste? Ela estará depressiva? Ela estará decepcionada com a vida dela, como esposa, como mãe, porque você não cuidou direito dela? Como que você apresenta a sua esposa perante mim? A filha que eu te dei para cuidar. A segunda pergunta para o homem, lógico que de forma
lúdica e parabólica desse pastor, o que você fez com a minha herança? Com os filhos que eu concedi para você? Você cuidou deles? Você foi presente? Foi um bom pai? Participou da vida deles, desde a infância deles? Esteve com eles? Ou eles vão chegar assim decepcionados com um pai que se dizia cristão, mas se portava como uma pessoa que jamais conheceu a Deus? A terceira pergunta: o que você fez com o ministério que eu te dei? Com os dons que eu te dei, com os talentos concedidos? Você os enterrou? Ou você participou ativamente da obra de Deus, do corpo de Cristo, e fez aquilo que você deveria fazer na igreja, que é o corpo de Cristo? Ou você só pensou em ganhar sua vida e ter sucesso? O que você fez com a minha filha? Ela está cansada ou feliz? O que você fez com os meus, as bênçãos que eu concedi para você, a herança que eu te dei? Se eles chegam decepcionados, e o que você fez com o ministério que eu te dei também? Você não fez nada, ou então você trabalhou na obra de forma vigorosa, participante. Eu quero pensar com os irmãos, à luz desse texto, primeiro casal da Escritura, que foi Adão, e a gente vai passar de forma bem rápida, foi Adão e Eva. Antes da queda, o homem ele era um líder altruísta, um líder que deu nome aos animais, um líder que deu nome à sua própria mulher também. A mulher, por outro lado, vivia uma vida de comunhão com o homem, de alegria com o homem. Faziam parte, então, de uma aliança, eles eram felizes como casal. Aí você sabe disso, veio a queda. A gente fala de queda, né? Mas na verdade um homem viu um buraco assim e se jogou nesse buraco. Se tornaram rebeldes, emancipados, revoltados, rebeldes contra Deus e a Escritura. Em decorrência, então, da queda, houve por causa da omissão também do homem, e do engano que Eva acometeu com Eva e fez com que o homem fosse enganado também, o que ocorreu ali? Houve uma ruptura dessa comunhão do homem com a mulher, porque houve uma ruptura do casal para com Deus também. Em decorrência disso, houve uma maldição. Presta muita atenção nisso. O homem se tornou um egoísta, autorreferente, guiando a sua própria vida. E duas coisas ocorreram com o homem. Uns se tornaram covardes. A essência masculina pós-queda é essa: ou covardia, ou extremamente chauvinistas. A mulher se torna também dominadora, insubmissa, mandona e dominadora. Aí você pensa, será que é isso mesmo? Eu vou relembrar você e nós vamos caminhar para Efésios, quando Paulo diz lá, para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, não foi isso? E assim mesmo se entregou por ela. E para a mulher diz assim, que vocês sejam submissas aos seus maridos, não é verdade? Não é assim? A pergunta é, por que Deus, ele manda o homem ser um amante da mulher? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Por quê? A resposta não é teológica, a resposta é lógica. Porque, na verdade, a sua essência, sem Deus, vivendo na sua carne, ou se deixando levar pela sua velha natureza, você se torna e é um egoísta. Por isso que Deus fala para você amar a sua esposa e sacrificar por ela. Nos amarmos as nossas esposas. Por que Deus fala para a mulher, então, ser submissa? A resposta não é teológica, a resposta é lógica. Estamos na escola dominical, não estamos? Vamos lá, Luciana, por quê? Por que Deus fala para você ser submissa? Vamos lá.
Oi? Quem falou? Eu quero saber quem falou. Você? Lá atrás. Simone? Ela chegou a essa conclusão. Ela ajudou na sua resposta, né? Mas vamos lá. É isso mesmo. Ô Simone, você está extremamente certa. Mas vamos lá, Luciana, completa aí. Ok. Então, na sua resposta e a complementação também, ou então a sua complementação, a resposta da Simone, é essa mesmo. A mulher, naturalmente, ela quer mandar. Senão Deus não mandaria ela ser submissa. Umas mandam mansamente. Outras mandam bravamente. A diferença é essa. Os pontos fracos. Eu vou até me aproximar mais. Me ajuda aqui. Eu estou muito longe aqui. Oi? Não, eu vou ficar parado aqui. Ficou claro então isso aí? Os homens são egoístas. As mulheres são insubmissas e querem mandar. Não sou eu que estou falando não, hein? Vem em Gênesis 3,15. Os irmãos conhecem Gênesis 3,15? A promessa. A promessa que viria um segundo Adão. O homem perfeito. Deus homem. Aquele que iria cumprir o pacto das obras que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Que é o nosso paradigma de masculinidade, é Cristo. Ele é o Senhor e o paradigma de masculinidade. Existem dois tipos de homens caídos. Primeiro são os chauvinistas e os outros são os covardes, por causa da queda. Larry Crabb, no seu livro, ele diz o seguinte, assim, que o livro chama O Silêncio de Adão. Na visão dele, eu concordo com ele, Adão e Eva estavam próximos quando Eva foi tentada. A imagem que nós temos é que Eva, ela estava perto da árvore do bem e do mal e ouvindo o sugestionamento satânico, e Adão estava longe, não é assim? Mas ele estava perto e não fez nada, não falou nada. Quando eles caem, os homens então se tornam ou chauvinistas ou covardes. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar a respeito desses homens chauvinistas. São 4 tipos de homens. Depois os covardes. E depois o paradigma de Cristo, que é a masculinidade cristã. Em primeiro lugar, é o João Machão. João Machão, ele acha que toda manifestação emocional é coisa de mulher. Tudo que se parece feminino, ele tem que ser o oposto. Ele só sabe ser homem não parecido com nada que a mulher faça. Por exemplo, mamãe abraça. Eu não abraço. Isso é coisa de mulher. Mamãe diz que ama. Ele não diz que ama, ele não fala, ele não manifesta isso. Para a esposa dele, para os filhos dele. Isso é coisa de mulher. Mamãe beija. Eu não vou ficar beijando nada? Eu, hein? Isso é coisa de mulher. Você gosta de beijar?
Isso é coisa de menina. E esse homem, ele se esquece que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Deus manifesta para nós o seu amor e a sua graça. Eu tenho certeza, você que está aqui, você já foi acolhido, amado por Deus em momentos de crise. E Deus, na linguagem de uma missionária querida, ela fala assim, que são os mimos de Deus. Deus te acolhe, Deus te faz surpresas para fortalecer você. É um texto que você lê, é alguém que vem falar com você, é um abraço que você recebe. Homens assim pensam que a masculinidade é gritar mais alto, cuspir mais longe e socar mais forte. Isso é ser homem. Esse é o machão. Segundo tipo de homem chauvinista é o Cristóvão status e sucesso. Ele se define por aquilo que ele tem. Esse homem, ele tem uma mentalidade hipercompetitiva. É mais ou menos assim, olha quanto eu ganho, olha a minha empresa, olha o meu escritório, olha a minha casa, olha a minha igreja, olha os meus sucessos, olha as minhas vitórias. Ele trata a mulher dele como se fosse um troféu, e se ela é bonita mesmo assim, se ela é maravilhosa de corpo, se ela é maravilhosa de rosto, aí ela trata como se fosse um troféu mesmo. Ele trata. O dever dela é ser bonita, o dever dela é ficar quieta, ela não pode se manifestar em nada, ela não pode dar a opinião dela, ela não pode falar assim, não concordo com você, ela não pode chegar para esse homem e falar assim, você está errado. Porque o papel dela é ser bonita. Ele não ama a sua esposa. Ele só se preocupa com as suas receitas, com seu sucesso, com as suas posses, e não com a sua mulher e com seus filhos. Terceiro tipo de homem chauvinista é o Pedro Pancadaria. Esse Pedro Pancadaria é o tipo de homem que tem raiva. Ele é pavio curto, ele é rude. Um dia desse eu estava andando na rua, estava em Itabira, eu fui pregar em Itabira final de semana passado, aí saiu para almoçar e para tomar um sorvete com o pastor lá da igreja. Aí chega um cara, não tem essas pessoas bonachonas assim, um cara que anda assim, mal cuidado, um cara que não se cuida, você olhava para ele, não se cuida. A mulher dele estava na frente, o filho assim, aí de repente ela quase pisou no pé do filho, sem querer. Aí ele só dando ordens. Cuidado, você quase pisou no pé da criança. Como se a mulher dele fosse uma adolescente. Fosse uma burra. Ele é rude, ele é mau, ele é duro, ele é autoritário. Esse homem é intimidador, ele é assustador. Ele intimida a mulher, a esposa não respeita esse homem, a esposa tem medo dele. Ele está mais para o Alcorão do que para a Bíblia. O Alcorão, no Supra 4, diz o seguinte: se a sua mulher gritar com você, pega ela, joga na cama e espanque-a. Isso que o Alcorão ensina. Ó, se ela te desrespeitar, pega ela, joga na cama e espanca a sua mulher. Para ela aprender. Aí a Bíblia fala assim, que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. O quarto tipo de homem chauvinista é o Bob Mandão. Bob Mandão é assim, onde ele vai, ele tem que mandar. Ele se sente o rei na sua casa, de tudo e todos. Ele sempre diz para todo mundo o que tem que fazer. Você senta aqui, você lá, você assim, fica quieto.
Ele fica distante, como se fosse um sargento, só dando ordens na sua casa. Ele vocifera mandos para os seus filhos. Ele não sabe o que é por favor. Ele não sabe falar obrigado. Ele não sabe dizer para os filhos assim: ó, meu filho, valeu. Ele não agradece em nada pela sua esposa, pelo aquilo que ela fez durante anos na sua vida. Ele acha que ela é mais do que obrigação dela, porque ela é mulher. Então ela tem que fazer o que ele quer, porque ele é o cabeça da casa. Ele pensa que ser homem é ser mandão e ser autoritário. Ele não aceita ajuda, ele não aceita conselhos, ele não aceita estar subordinado, ele não aceita, ele não ouve ninguém, ele quer mandar e ser obedecido. E se não obedece, você vai ver. Porque Deus fala para você ser submissa. Ele usa a Bíblia ainda. Esse homem, ele ama, ele não ama ninguém, ele ama a autoridade que ele tem, ou que ele pensa ter. Agora vamos ver os covardes. Podemos, irmãos, entenderem? A queda fez com que você e eu, como homens, fôssemos o quê? Chauvinistas? Ou a queda nos fez ser covardes? Mas é tudo fruto da queda. Os covardes são assim. Os covardes, primeiro exemplo, é o pequeno menino Lucas. Lucas, ele é o queridinho de todos. Ele é o queridinho da mamãe. Ele trabalha meio período para não se estressar. Ó, você trabalha meio período, desculpa, não tenho... Falando, às vezes o seu trabalho é meio período. Minha esposa é da Caixa, ela trabalha 6 horas, né? Porque é o concurso. De repente você passou na Caixa, né? Era 6. Fui perdoado já, né? Ele depende da mamãe dele. Depende da sua mulher para tudo, nunca arruma nada, é um bagunceiro, ele não para em emprego nenhum, não porque foi mandado embora, no sentido que a empresa está falindo, ou então foi pegou todo mundo mesmo, a empresa tem que fazer uma limpa, não, ele não para em emprego. Sabe por quê que ele não para em emprego? Porque nenhum emprego está à altura dele. Que ele é bom demais. Esse é o menino Lucas. Segundo lugar, exemplo de covardes, é o Carlos paga as contas. Tipo do homem que vai para o trabalho, ele paga as contas, ele chega em casa, aí liga a TV, se desliga do mundo e da família e vai relaxar. Porque ele acha que ele já fez a obrigação dele. Vou repetir. Ele acha que já fez a obrigação dele. Porque ele paga as contas. O marido e o pai, que eles estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Eu lembro que há alguns anos, meus irmãos, homens que estão aqui, eu e Flávia, nós nos distanciamos muito. Por quê? Porque eu cansado da igreja, estava cansado do trabalho da igreja, chegava em casa, ia para a televisão, para relaxar mesmo. Ficava até tarde, meia-noite, e ela cansada também, e ficava um pouco lendo, ia dormir. Aí nós íamos para a cama, em 2 horários diferentes, nós não conversávamos, houve um distanciamento, quando a gente acordou, nós estávamos distantes, na aliança, fiéis, vivendo a vida, cuidando das coisas, mas distantes emocionalmente. Puxei o freio de mão, e todas as noites vou para a cama com ela.
É o marido e o pai que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele está sempre mexendo no carro, sempre na internet, nas redes sociais, sempre no escritório, sempre no jardim, sempre tudo quanto é lugar. Menos vivendo a vida do lar. Depois nós vamos entrar no texto. A esposa e o filho dizem assim: você nunca está aqui. Ele fala assim: não, mas eu estou aqui. Mas ele está presente no estado de coma em casa. Eles não encorajam ninguém, eles não elogiam ninguém, porque eles não estão conectados. Eles não participam da vida, eles passam em casa, eles nunca se conectam, estão ausentes, distantes, são egoístas. Eu ponho comida na mesa e dou teto para vocês, eu sou o provedor e nada mais. Isso é um covarde. Por isso que a Bíblia fala, meus irmãos, que nós temos que amar as esposas como Jesus amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Não é mole não. É difícil. Você tem que estar em comunhão com Deus mesmo, porque sua tendência é o egoísmo. Terceiro exemplo é Mateus, super gente boa. Ele é gente boa. Todo mundo gosta dele. Marcelo, todo mundo gosta dele, cara. Ele está na festa, o pessoal do trabalho dele, ele vai, ele ajuda, paga a conta, ela deixa que eu pago hoje, né? Deixa aí, não sei o que, ó, vamos em casa, vamos almoçar, vamos fazer não sei o que. Todo mundo gosta desse cara. Ele é super gente boa mesmo para os outros. Mas em casa, ele ri para os de fora, em casa ele é sério. Ele faz festa quando vê os amigos, ele não faz festa em casa. Ele paga para os outros, mas em casa ele é egoísta, não paga nada. Em casa ele faz contas, para os de fora ele não faz conta, ele tem dinheiro sempre. Para os outros ele fala assim: você está bem hoje, hein? Que roupa bonita. Ele nunca elogiou a esposa dele, nunca elogiou os filhos. Para os outros do trabalho ele fala assim: você está crescendo, hein? Dá força para você, isso aí você vai alcançar, você vai vencer. Para os de casa ele só cobra. É um covarde. Ele é gente boa para os outros. Você sabe disso, 2 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: você tem que ser primeiro lugar para os seus, para de sua casa. Se você não for assim, você é pior do que o descrente. Você tem que cuidar dos seus. Lógico que o texto fala a respeito das viúvas, do cuidado que você tem que ter com aquelas mulheres que perderam seus maridos. Mas no sentido lato, abrangente, é assim: se você não cuida de gente que está com você, você vai cuidar dos outros. Você é gente boa para os outros. Péssimo em casa, péssimo marido, péssimo pai, difícil de trato, mas seu filho, sua esposa vê você rindo, participando, se alegrando com os de fora. Se veste bem para os de fora, em casa você é um desleixado. Quarto exemplo é o Salomão engraçado. Salomão, a vida dele é uma festa, ele é divertido, ele é festivo, ele é brincalhão, ele é tudo desse jeito assim, mas ele não assume responsabilidade séria de nada. Ele é uma piada. Ele não acorda cedo, ele não honra compromissos, ele se atrasa para tudo, ele não se organiza,
Ninguém o respeita. Ele é assim. Ele é extremamente engraçado. Eu já conheci gente assim. Agora, para a gente poder entender, o perfeito homem é Cristo, a qual nós deveríamos ser parecidos. Ele é o segundo Adão. Ele é aquele que diz para nós, assim, por meio da Escritura, que você tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja. Ele é aquele que diz para os jovens homens serem criteriosos, cabeça no lugar, sérios. Um jovem que sabe o que quer, um jovem em comunhão com Deus, comprometido com as coisas de Deus. Um jovem que não é um pegador, que não é um adolescente, um jovem que tem planejamentos, que sabe que está fazendo faculdade, que não fica enrolando, jovem que vai para a faculdade, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, aí ele forma, aí ele fala assim, não, mas eu não posso trabalhar ainda, eu preciso fazer minha pós-graduação, aí ele faz essa pós-graduação, aí ele inventa um negócio assim, que tem que estudar fora, ele precisa estudar fora. Aí ele vai, estuda fora, aí, só que ele não trabalha, entendeu, seu Rui? Ele não, né? Aí depois ele fala assim, não, vou fazer o mestrado agora. Aí ele faz o mestrado, mas não trabalha não, o mestrado, porque eu preciso me preparar para trabalhar, né, tal. Aí ele vai trabalhando, não trabalhando nada, ele vai estudando, aí ele vai ter uma pós-graduação, pós-doc, mas ele não trabalha não, ele está estudando. Ele é esperto. Se você faz pós-graduação, né, tem problema em fazer pós-graduação, tem problema em fazer mestrado. Estou dizendo aquele que enrola, entendeu? Aquele que... Ele nunca entra no mercado de trabalho, seu Rui. Nunca entra. Sabe o que eu estou vendo? Posso dar um parênteses aqui, que estou percebendo? Tem gente, meus irmãos, olha, presta atenção nisso. Abre seu olho. Eu conheço pessoas uma menina, nesse caso, que inventa, acabou de formar, mas não por circunstâncias da vida e que aconteceu algo que interrompeu, mas porque foi morar distante dos pais para poder aproveitar a vida. Então a gente tem que estar percebendo isso. Por que foi? Qual circunstância que foi? Do que chegar e falar assim, está pensando que é o quê? A vida não é assim não. Aí você se escabela. Eu tenho um menino de 20 anos em casa. Os irmãos sabem da história do Daniel, eu já falei aqui, mas tem um de 20 anos, que é o Abner. O Abner está fazendo química, quis mudar de curso, foi para o curso de design de produtos na UVV. Com 3 meses que ele estava lá, uma empresa americana o achou na internet. Foi contratado pela empresa, trabalha 8 horas por dia, faz faculdade à noite, inglês. Está ralando, garoto de 20 anos. Aí o que ele fez? Ele chegou para mim, pai, eu quero ir no contador, e eu quero que ele me ensine, eu quero fazer uma previdência privada, eu quero pagar imposto, e eu quero também, pai, fazer uma poupança. E pai, eu quero ajudar em casa, eu quero pagar qualquer coisa, luz, ou sei o que. Eu falei assim, meu filho, você ajuda sua mãe aí na faxineira, mas eu vou continuar bancando você na faculdade, que eu estou investindo em você, pega o seu dinheiro que você está recebendo e invista no seu trabalho. Aí a turma vai, não quer saber de nada disso. Os irmãos sabem aqui do Daniel. O Daniel está morando na Bélgica, o meu filho mais velho casado. Chegou para mim, estão vendo a documentação dele. Aí a minha nora falou assim, a gente vai ter que arranjar qualquer coisa aqui. Eu já mandei currículo para ser faxineira.
Daniel para fazer outras coisas, jardinagem, até se estruturarem. Ela é formada em enfermagem na Unicamp, essa menina. Então, olha só, o paradigma é Cristo. Cristo assumiu a responsabilidade por nós. Ele morre na cruz e vai até o fim por nós. Ele se sacrifica até o fim por nós. Então, a verdadeira masculinidade cristã é assumir responsabilidades para com a esposa, para com os filhos, de forma integral. É a vivenciar a aliança. Então, o homem leva a carga da esposa e dos filhos. Franz Schubert, eu esqueci seu nome. Oi? Tereza, desculpa, viu, Tereza? Eu ia chamar você de Isabel, não sei porquê. Mas. Oi? É mesmo? É o nome da ex? Não, pelo amor de Deus. É mesmo? Deixa eu até tomar água aqui. Compliquei para o Franz Schubert agora. Tem nada a ver isso não, eu nem sabia. Nem sabia disso. Vamos mudar de casal. Não, vamos continuar. O Franz Schubert está assim, ó, você que está ali, ele está assim. Ó. Vamos lá, Franz Schubert. Você é um copo de alumínio. E a Tereza, que não é Isabel, é uma taça de cristal. Se a Tereza pegar você, Franz Schubert, como um copo de alumínio, sentar no chão, na parede, no vidro, no concreto, você vai amassar. Você vai riscar. Você vai ter algumas deformações, mas você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Porque você é um copo de alumínio. Se você pegá-la e tacar no concreto, no chão, no vidro, na vidraça, em qualquer lugar, ela vai quebrar. Então, o papel seu e meu e nosso é aguentar mesmo. É um amor sacrificial que dá a vida pela esposa, pelos filhos, até o fim. Ela pode ter Alzheimer, ela pode ficar doente, ela pode perder as pernas, ela pode ficar devido a doenças esquisitas, estranhas. Ela pode estar passando por momentos difíceis na vida dela, complicados na vida dela, mas você está ali, ó. Você está ali. Junto com ela. Que você não pode quebrar. Você não quebra, você é um copo de alumínio. Quando a mulher casa com um homem, ela está confiando o resto da vida dela a esse homem. O resto da vida dela. Sabe disso, Marcelo? Ela está dizendo assim, ó, eu vou me entregar, eu estou saindo da minha casa, eu vou me entregar a você de corpo e alma. Eu preciso ser cuidada e não maltratada. Eu preciso ser honrada e não humilhada. Eu preciso que você seja fiel a mim. Preciso que você seja provedor. Preciso que você vá amar nossas crianças. Preciso que você nunca diga que nunca vai me deixar. É um absurdo, olha, quando um homem começa a dizer assim, ó, eu vou embora, hein? Cuidado, hein? Precisa que ele fale que vai cuidar dela na doença, na tristeza, em qualquer circunstância da vida. Vamos lá no texto de Pedro. O texto diz assim, Pedro capítulo 3, 1 de Pedro 3. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Pode ser brava, pode ser inteligentíssima,
pode ser mais esperta. Não importa, ela é a parte mais frágil mesmo. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Uma vida confusa, que não tem como orar, ou numa outra interpretação, suas orações como homem não vão passar do teto. Que horas são? Até que dia? Até que horas? Até que dia, hein, pessoal? Oi? 10h40? Pergunta? Dona Laurita, senhora, não é? Cadê Dona Laurita que eu conheci? Eu estou sem óculos. Dona Laurita, eu conheci a senhora. Mãe do Mauro Meister, da Glória. Pode perguntar. Não, no caso aqui específico é para um grupo de cristãos. A gente toma por base que eu estou falando para cristãos. Mas o paradigma da Escritura de homem é para todos. Esse é o paradigma, né? Sim. Aham. Aham. E tem mais ainda. Tem mais. Deixa eu falar. Sim. Aham. Isso. Veja bem, só respondendo só de forma superficial, tá bom? O evangelho, ele é supracultural. Todos nós trazemos legados familiares, todos nós. E esses legados, eles nos influenciam, mas eles não nos determinam. O que eu estou querendo dizer com isso? O evangelho, sendo supracultural, ele quebra, muda, transforma a cultura, mesmo que demore. Então, a estrutura familiar que é formada, que a pessoa é formada, ela vai sendo transformada com o evangelho. Entendeu? Que bênção. Uhum. Que a senhora é boa demais, é isso? Estou brincando. Estou brincando, cadê? Sim, sim. Sim. Uhum. Não, é isso mesmo. Os dois são passíveis de cansaço, né? Mas como a gente está aqui falando para o PH, é isso mesmo. Então, segura a onda aí, você que é homem, né? Tá bom? Vamos lá, para a gente terminar, tá bom, Zan? Olha só, agora qual o entendimento? Dá para tempo? Pode ser? Pode continuar? Entendimento de honra. As mulheres são mais frágeis, precisam ser cuidadas, amadas, acolhidas. Agora a pergunta é como? Isso. Como homens, nós precisamos honrá-las maritalmente. Em outras palavras, sermos parecidos com Cristo. Você tem que amar sacrificialmente mesmo. Se dedicar a ela. Se entregar a ela. Você tem que ser caridoso, ser generoso. Há uma diferença entre caridade e generosidade. Caridade é quando te pedem.
Por exemplo, alguém está passando dificuldade, ela pede para você e você se doa. Isso é ser caridoso. O generoso é diferente. O generoso, ele percebe a situação de carência e ele vai e se doa por vontade própria. Ninguém precisa pedir. Às vezes tem homens que só fazem qualquer coisa quando pedem para ele fazer. Ele não toma iniciativa de fazer. Como homem, como é que você ama sua esposa maritalmente? Como é que você lida com seus olhos, por exemplo? Tem 24 anos que eu sou pastor. Em igrejas que eu passei, já tinha presbítero, por exemplo, com problema de pornografia. Professor de escola dominical. Que veio até mim e falou assim, pastor, eu não aguento mais, eu preciso confessar, eu preciso abrir o coração. E eu estou na pornografia. Eu falei assim, você deixa então o seu professorado na igreja, você vai falar para os seus amigos, que você manda os seus e-mails para eles e pede perdão para eles, e você conta para sua esposa. Esse homem se masturbava todos os dias, casado. Porque o vício dele, ele fez tudo que tinha mandado fazer, o mais difícil foi contar para a esposa dele. Eles foram no gabinete, aí ele confessa, ela chorando muito, mas ela falou assim, eu perdoo, pastor. Porque a iniciativa foi dele, de vir até mim para falar. E ela chegou e disse, eu achei muito legal, aí ela chegou e falou assim, pastor, eu tenho culpa nessa história também, não justifica o que ele fez, mas eu tenho minha parcela. Nós ficamos juntos, nós somos casados, eram novos, um casal novo, nós somos casados, mas eu fico com ele, eu mantenho relações sexuais com eles a cada 40 dias. Ela chegou para ele e falou assim, me perdoa. Porque na cabeça dela, ela pensava muito mais na qualidade da vida sexual deles do que do ritmo sexual deles. Ele estava errado e ela também. Como é que estão os seus olhos? Né? Às vezes você fica na pornografia. Precisa estancar com isso. É possível você viver uma vida sem pornografia. Ainda mais hoje, né, que é um clique, é um toque no celular. Minha cunhada é médica. Trabalha na UTI. Nesse coisa de pandemia aí que nós tivemos, e ainda está ainda um pouquinho, maridos chegavam para serem entubados, chegavam para ela e falavam assim, não deixa minha esposa pegar esse celular. Como é você com seus amigos? O cara está casado, eu só conheço também, casado e tal, e agora o cara está cansado, aí ele vai, chega 3 da manhã em casa. Estava com os meus amigos. Por quê? Porque tem um colega dele que é solteiro, e ele começa a se juntar com esse cara. E acha que a vida dele é de solteiro, acabou a vida de solteiro. É claro que você tem seu momento de lazer. Momento seu, todos nós temos nossos momentos. Mas a consciência é você, não, agora eu sou casado. Em segundo lugar, precisamos honrá-las fisicamente. Saber que ela é mais frágil. A ideia é, você não pode levantar a mão para sua esposa. Às vezes você não levanta a mão, mas você olha de forma agressiva. Você já fez isso? Eu já fiz isso. De olhar com raiva. Ou então está irado. E fazer com que ela fique calada. Ou então você intimidar com a sua presença. A palavra ali em Efésios, quando fala para cuidar da esposa, é de nutri-la.
Se você cuida, você tem que cuidar de você para você poder cuidar da esposa, você tem que cuidar dela como você cuida de você. A palavra significa acariciá-la mesmo. Não só dar comida. Você tem que honrá-las também emocionalmente. Ter conexão com ela. Ter intimidade, como eu falei antes. Se há uma desconexão de vida, cada um cuida da sua vida. Cada um trabalha aqui, vocês estão em casa, mas em casa não há mais nada, são amigos. Eu sou amigo da minha esposa, não quero ser amiguinho dela não, eu quero abraçar, eu quero estar junto. Existe algo chamado ritos de afetividade no relacionamento. Os ritos são, você sai de casa, você dá um beijo, você passa a mão no rosto, você faz um carinho, você está no trabalho, manda um coração, você está não sei o que, fala qualquer coisa, você está presente ali, você elogia. São conectados, são ritos que precisam ser mantidos. Se os ritos de afetividade não são mantidos, uma palavra meiga, às vezes, com o tempo de casamento, a gente começa a sermos muito críticos. Honrá-la verbalmente. Tem marido que fala que a mulher bota apelido feio na mulher. É irônico. A fala sempre é irônica. Sempre é sarcástica. Tom de voz agressivo. Honrá-las também financeiramente. O que significa honrá-las financeiramente? É você ter o prazer de ajudar, de ser provedor, de estar presente financeiramente. Meus irmãos, têm maridos que só gastam para si, vive reclamando do que está a conta e tudo, mas reclama, é uma reclamação seletiva. Para ele, quando o que ele quer fazer, não tem problema de dinheiro. Mas quando os filhos querem, a esposa deseja algo, também sempre é difícil. Honrá-las praticamente. A casa está uma bagunça e você não faz nada. E fala ainda que a casa está bagunçada. Tem um amigo meu, quer ver? Ele fez assim, dá para ver? Ele chegou em casa, pastor, ele fez assim, não sei de nada, hein? Brincadeira, meus irmãos, olha só, vamos lá. Mas ele fez isso mesmo. Cadê a Simone? Simone, eu falei isso com a minha esposa, né? Que ele tinha feito isso, ela falou assim, você conhece a Flávia, né? A Flávia falou assim, eu mandava limpar na hora, vou limpar você. Botava Honrá-las também paternalmente. Presente com os filhos, cuidado com os filhos, quer sejam pequenos, quer sejam grandes. Já falei dos irmãos aqui do meu pai não é crente, mas meu pai é um paizão, pela graça comum de Deus. Presente, prazer em ajudar, prazer em estar. Lembro do meu pai, nós éramos crianças, colocando a gente no colo, brincando conosco. Essas imagens, não sabia que meu pai era da Secretaria da Fazenda, não importava para mim que ele era da Secretaria da Fazenda, nem sabia o que era isso. Sabia que era meu pai. Honrá-las também espiritualmente. Você é o líder da sua casa. Olha, é um absurdo quando a mulher fica assim, vou na igreja? Você que é o líder da sua casa. Vamos para a igreja? Vamos orar? Aí o cara não vai em reunião de oração.
não participa de nada, só assiste o culto domingo à noite, querendo ir embora. Você não vê ele ler na Bíblia, não conhece nada. Não é participativo, não manifesta os dons. É um crítico voraz da igreja. Ele é da igreja, ele é membro da igreja. Mas ele critica a igreja, é fogo amigo. Aí os filhos estão vendo o pai falando isso. Metendo malho no pastor, nos presbíteros, nos diáconos. Ele não faz nada, ele só reclama. Depois reclama no futuro. Presta atenção, meus irmãos, se você faz seu papel todo em casa, com o fruto da aliança, como pai, como crente, como fiel a Deus, e os nossos filhos têm suas escolhas, você pode falar assim: eu fiz minha parte. O problema é quando você não pode falar que você fez sua parte. Esse é o problema. Então você honra a sua esposa espiritualmente, você é o líder da sua casa, você fala assim: não, nós vamos agora consertar as coisas. Eu lembro de um amigo meu, ele era diácono nas igrejas que eu participei também. Ele chegou, a esposa dele, as filhas, elas estavam vendo programas na televisão que não tinha nada a ver para crente ver. Chamou a turma toda e falou assim: a partir de hoje, com todo carinho, ele falou com a esposa e com as filhas, nós não vamos ver isso mais. Como família, não dá. Olha só o que a gente vê. Vamos mudar nossa história, mudar nossa vida. Foi um auê. Houve uma resistência, mas ele foi fiel ali a Deus. Ele puxava o barco. Ele era a locomotiva da casa. Às vezes a senhora falou do cansaço do homem. Às vezes a mulher está cansada de uma pessoa que fala que é de Deus, mas não demonstra nada disso espiritualmente, ele não assume nada. Quer ver um exemplo? A oração é para mulher. Você pode ver que a maioria das igrejas, a oração é do grupo feminino. E eu louvo a Deus. O seu Rui sabe disso, Fran Schubert, Marcelo, Antônio Célia, uma reunião de oração dos homens lá na Itapuã, de madrugada, 5 horas da manhã, uma vez por mês. Os homens orando por mais de 100 pedidos, que não deu tempo aquele dia de só ver as fichas lá. Clamando a Deus, né, seu Geraldo? Não é assim? O Geraldo já foi. Orando pelas famílias, pela igreja, por pedidos, para Deus abençoar a casa, Deus abençoar o reino de Deus, Deus abençoar a nação. Aí a gente posta lá no grupo da igreja, aí as mulheres, que bênção, isso mesmo, que bênção que os homens estão orando por nós. Traz o quê, Luciana? Segurança. Segurança. Vamos ficar de pé. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma promessa de vida, graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém.